Olá pessoal, a aula de hoje é sobre ligações químicas. Eu sou o professor Denis, mais conhecido como o paizão da química, e essa é a Química Fácil e Descomplicada. Sem mais delongas, roda a vinheta. Pessoal, a ligação iônica. Para que os átomos se ligam? Os átomos se ligam para adquirirem estabilidade. E essa estabilidade ela é adquirida com 8 elétrons na última camada. 8 ou 2, no caso do hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, os átomos eles buscam adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Os gases nobres eles já são estáveis na sua forma monoatômica. E essa estabilidade é devida à quantidade de elétrons na última camada. Praticamente todos os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada. Observe aqui, ó, o neônio. A última camada dele é a segunda. Ele tem 2 e 6. 2 com 6, 8. A única exceção aqui é o hélio, que tem apenas uma camada. Se ele tem apenas uma camada, é a última camada dele. E ele é estável com 2 elétrons na última camada. Por isso que, no caso do hidrogênio, que também possui uma camada eletrônica, ele tem apenas um elétron. Para ele ficar estável, ele precisa de mais um. Então, observem aqui, ó, todos possuem 8 elétrons na última camada. Se vocês analisarem a distribuição eletrônica. Olha só aqui, 8 elétrons na última camada, 8 elétrons na última camada e aqui 8 elétrons na última camada. Com exceção do hélio, né? Todos têm a camada de valência com 8 elétrons. Por isso que tem a regra do octeto. Né? Essa estabilidade é devido a essa quantidade de elétrons na última camada. Então os átomos irão fazer as ligações químicas buscando adquirir 8 elétrons na última camada ou 2. É lógico. Existem muitas exceções à regra do octeto, mas eu irei fazer uma videoaula específica dessas exceções, ok? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Aqui falando um pouco sobre a parte teórica inicialmente, nós temos aqui a ligações iônicas resulta da transferência de elétron, ou seja, os elementos químicos metais irão transferir os seus elétrons da última camada para os elementos químicos ametais. Então, a ligação iônica, vocês agora já têm uma dica. Ela ocorre entre os elementos químicos metais com elementos químicos ametais. Tá? Os metais irão doar os elétrons da sua última camada, né? É a camada de valência, para a camada de valência dos ametais, para seguir aí a regra do octeto, para adquirir a estabilidade. Então, a ligação iônica ocorre entre metais, tá aqui, e ametais, ou entre metais com o hidrogênio. Nesse caso, o hidrogênio é um ametal. Professor, o hidrogênio é um ametal, mas ele está na família 1A. Ele está na família 1A porque ele tem apenas um elétron na última camada. Porque o número da família corresponde ao número de elétrons da última camada do átomo, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, se a ligação é iônica, nós temos que formar os íons. Porque a ligação será feita entre os íons, íon cátion e íon ânion. Íon cátion são os metais, íon ânion são os ametais, ok? Então observe como que ocorre a formação dos íons. Eu tenho aqui o elemento químico magnésio, número atômico 12. Isso quer dizer que ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Prótons é simbolizado pelo sinal de mais e elétron é simbolizado pelo sinal de menos. Então, do jeito que o átomo está na tabela periódica, ele está no seu estado fundamental. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. O que acontece com esse metal? Se ele é da família 2A, o magnésio, está aqui, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele tem que perder esses elétrons, porque aí ele perde a última camada e a anterior fica sendo a última e a anterior fica com 8 elétrons na última camada. Eu vou mostrar mais adiante a distribuição eletrônica e vocês poderão comparar. Mas vamos aqui na formação do íon. Se ele tem que perder 2 elétrons, prestem atenção no que acontece com ele aqui. Ele perdeu 2 elétrons. Vou voltar os 2 elétrons. Voltei. Ele agora, ó, se ele perder, ó,
ele fica com 10 elétrons e o magnésio continua com 12 prótons. O número de prótons não é alterado, mas ele se tornou um íon. Por quê? Porque o número de prótons em comparação com o número de elétrons foi alterado. Ele continua com 12 prótons, entretanto agora ele está com 10 elétrons. Então, em comparação com o número de elétrons, ele está com 2 prótons a mais. Por isso que ele fica o quê? 2+, forma o íon Mg2+. Mas como que acontece isso nos ametais? Como que acontece nos ametais? Observe aqui o fósforo. O fósforo, ele tem número atômico igual a 15. Então, ele tem 15 prótons e ele tem 15 elétrons, 15 sinal de menos. Ele tem 15 sinais de mais e 15 sinais de menos. Mais prótons, menos elétrons. Se ele ganhar, ele precisa ganhar 3, porque ele está na família 5A. Família 5A quer dizer que ele é um ametal e que ele tem 5 elétrons na última camada e ele precisa ganhar 3 elétrons para seguir a regra do octeto. E eu pergunto para vocês, elétron é sinal positivo ou negativo? Elétron é sinal negativo. Então ele vai ganhar 3 menos. 3 menos, todas as vezes que apareceu o sinal de menos, isso quer dizer que o átomo ganhou elétrons. Estão me entendendo? Então vamos seguir. O que acontece com o fósforo quando ele ganha 3 elétrons? Ganhou 3 elétrons. Observe aqui. O número de prótons continua o mesmo, mas o número de elétrons foi para 18, formando dessa forma, né, o íon P3-, a carga 3-. 3- ganhou 3 elétrons, ok? Vamos para uma tabela aqui que vocês vão poder compreender melhor. Olha só nessa tabela. Se o elemento químico é um metal e ele está na família 1A, ele vai formar o cátion 1+. Lembrem-se que o número 1 não precisa colocar. Se ele é da família 2A, ele irá formar o cátion 2+, ok? Se ele é da família 3A, metal, ele vai formar o cátion 3+. Estão aqui exemplos dos cátions presentes nessa família. Agora, os ametais. Observa muito cuidado com os ametais. Os ametais irão ganhar os elétrons para ficarem com 8. Então, o que ele vai ganhar vai ser a carga do ânion. Então, os metais formam cátions. Os ametais formam ânions. Ânion é negativo, cátion é positivo. Então, se ele é da família 5A, ele é um ametal e precisa ganhar 3 elétrons. 3 menos. Elétron é sinal de menos. Foi isso que vocês aprenderam? Então, olha só. Forma o ânion 3 menos. Se ele é da família 6A, ele vai formar o ânion 2 menos. 6 mais 2, 8. Se ele é da família 7A, ele vai formar o ânion 1 menos, porque 7 mais 1 é 8. Ok, pessoal? Então, metais são os cátions, sinais positivos, e os ametais são ânions, sinais negativos.